manifestei uma viagem em menos de 30 dias e detalhe, sem ter o money, o dinheiro. Vou te falar o passo a passo do que é necessário para que você realmente consiga manifestar aquilo que você deseja. E não é só um passo a passo que eu não testei, eu realmente testei e funcionou. O primeiro passo, você precisa ter clareza do que você realmente quer. Porque se você não tiver clareza, não vai ter como isso ser concretizado, materializado. Então você precisa saber exatamente tudo. Se é uma viagem, por exemplo, como foi o meu caso, você precisa saber o destino, você precisa saber o que você quer fazer lá, o que você vai fazer quando você chegar lá. Você precisa saber, ter muito claro o porquê você quer isso, quais vão ser os benefícios para você, e você precisa ter isso, coloca em um papel, porque isso precisa estar muito claro na sua mente, o porquê você quer isso. O segundo passo, você vai precisar fazer a lapidação da sua persona, e esse é o grande pulo do gato, porque no meu exemplo da viagem que eu manifestei para a França sem ter o dinheiro, qual foi o ponto-chave? Eu simplesmente decidi o que eu queria, coloquei uma clareza naquilo, o que eu queria com aquilo, e depois disso eu olhei para mim como persona, e em vez de focar naquela reprogramação mental que tá muito firmada ali dentro da sua mente, nas suas crenças, eu foquei primeiro no externo. Porque assim que você olhar para você, olhar para o seu externo, isso é como se fosse um avaliador, é como se ele estivesse validando aquilo que você quer manifestar. Então, como que eu fiz essa parte da persona? Eu comecei a olhar ao meu derredor, eu comecei a olhar para a forma que eu me vestia, que eu me portava, e eu comecei a mudar isso. E como foi? Eu parei um certo dia, no final da tarde, olhei e pensei, tá, o que eu quero? Eu quero X coisa. Tá, como eu preciso me portar? Como eu preciso ser para chegar nessa X coisa? E eu imaginei ali, pensei tudo direitinho, encaixei as coisas e tudo, tá? E o que aconteceu? Nessa época, eu estava em um relacionamento. E o que eu pensei? Nessa persona que eu estou colocando aqui na minha mente, que eu quero que ela seja lá no futuro, a Mariane do futuro, que já está lá, ela não está em um relacionamento. Porque o que ela quer viver lá, porque os lugares onde ela quer ir, porque o que ela quer contemplar, não inclui essa pessoa. Até porque essa pessoa não queria isso, era uma pessoa com gostos totalmente distintos, era uma pessoa que gostava de mato, de pescar, não tinha nada a ver comigo. Então, quando eu coloquei essa persona no papel, eu falei, olha, a primeira coisa que eu preciso tirar para que eu me aproxime dessa persona que eu tanto quero para concretizar isso é esse relacionamento. E eu não pensei duas vezes, porque eu queria manifestar aquilo e eu sabia que o passo a passo para manifestar aquilo era daquela forma. Porque eu já tinha manifestado outras coisas na minha vida. Então, o que eu fiz? Exatamente, você já deve estar imaginando aí. Eu peguei meu celular, digitei uma mensaginha e mandei para a pessoa e falei para ela, olha, a partir de hoje nós já não temos mais nada, acabou. Ele ficou sem entender nada? Ele ficou sem entender nada. E era um relacionamento que tinha mais ou menos 5 anos e 9 meses. Já ia inteirar aí 6 anos. Então, não era pouco tempo. Mas eu estava decidida, eu tinha clareza e aquela pessoa não entrava nos meus planos. E eu queria manifestar aquilo e eu sabia que eu iria manifestar aquilo. Eu não tinha dúvidas. Outro passo que você precisa ter muito claro na sua mente, o terceiro passo, você precisa crer. Você precisa acreditar naquilo que você colocou no papel que você vai manifestar, naquela pessoa que você vai se tornar. Então você não pode sentir medo. E nesse caso, o que poderia ser o sentir medo? Eu abrir mão desse relacionamento, eu abrir mão daquela antiga Mariane e falar, mas e se eu estiver errada? Mas e se lá no futuro eu me arrepender? Entende? É isso que você não pode ter, porque senão você não vai conseguir materializar isso. Então eu não tinha esse medo de e se,
e se eu estiver errada, e se eu me arrepender. Eu não tinha isso. Eu olhava para aquela pessoa lá no futuro e eu via que ela não ia se arrepender, que ela estava realizada. E talvez você se pergunte assim nesse momento: mas como eu vou ter a certeza de que o que eu estou manifestando não é errado? Ou de que isso a longo prazo não vai me causar um certo arrependimento? É muito simples. Você vai sentir paz, você vai sentir alegria. Eu fiz isso. Eu peguei essa persona e comecei a lapidar ela, coloquei tudo no papel de tarde, no fim de tarde, eu me lembro claramente. Quando foi no outro dia cedo, eu dei o primeiro passo, finalizei o relacionamento. Assim que eu finalizei o relacionamento, eu estava num êxtase, numa alegria tão boa, eu estava numa paz, numa leveza. Eu fiquei tão feliz, aquele dia pra mim foi tão marcante, porque eu fiquei tão feliz, eu tava tão realizada, que eu falei, gente, se eu soubesse que ia ser tão bom assim, eu tinha feito isso antes. Então, naquele momento, eu já tive a resposta que eu estava no caminho certo. Então, como você vai saber que você está no caminho certo, que você está manifestando de uma forma correta? Você não está prejudicando ninguém. Você apenas está se melhorando, se autolapidando. Você vai sentir paz, você vai sentir alegria. E o outro passo é, você precisa falar e agir como se isso já tivesse acontecido. Você não pode falar, eu vou viajar para a França, eu vou fazer tal coisa, eu quero tal coisa. Não, você já tem que colocar como se isso já houvesse acontecido. Lembra que você precisa sentir, você tem que ter a emoção daquilo para que aquilo realmente materialize. O que eu tô te falando aqui é o passo a passo do que eu fiz para manifestar essa viagem e funcionou. Foi em menos de 30 dias. Então, você precisa falar como se isso já tivesse acontecido. Eu não só comecei a me comportar como uma pessoa que já tinha aquilo, como a minha persona do futuro, como eu já comecei a falar como se aquilo ali já fosse muito claro para mim. Eu não tinha nem passaporte, eu não tinha nem um bilhete. E eu falava pra mim, isso é assim, isso aconteceu na minha vida, isso é dessa maneira, isso foi assim. É sempre como se isso já tivesse acontecido na minha vida, como se eu já estivesse passando por isso. Eu sou grata por isso, eu agradeço por isso, eu sou muito privilegiada por isso. Então sempre no presente, lembre-se disso, nunca na escassez, porque como fala naquele versículo, aquele que tem, mais lhe será dado, mais lhe será acrescentado. E aquele que não tem, mais lhe será tirado. Por quê? Você está na escassez, a pessoa está na escassez. Ela fala, mas eu não tenho. Mas é isso, mas é aquilo. Se eu fosse me preocupar com o como, que é uma outra coisa que você tem que tomar cuidado para que a sua mente não te sabota. Se eu fosse me preocupar com como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro para fazer isso? Ou como que isso vai acontecer na minha vida assim tão rápido? Eu não me preocupei com como. Eu simplesmente coloquei aquilo que eu queria. O como não me importa. Isso não me apetece. O como vai acontecer. E vai acontecer da melhor maneira possível. Porque você não saber o como é a magia do negócio. É o que vai te fazer dar borboletas no estômago. É o que vai te deixar feliz. É o que você vai falar, nossa, aconteceu de uma forma que eu nem imaginei que pudesse acontecer. Não se preocupe com como. Esse é o passo a passo que vai funcionar. Tome clareza. Lapide a sua persona. Sinta aquela emoção. Fale como se aquilo já tivesse acontecido, tome posse disso e você vai ver isso se manifestar na sua vida. Eu não usei isso na minha vida, não foi uma, não foi duas, não foi três. Esse relógio que eu estou usando, eu manifestei. Esse cordão que eu estou no meu pescoço aqui, eu manifestei. Eu já manifestei muitas coisas e eu não me preocupava com o como. Eu estava vendo um experimento que o Joe Dispenza estava comentando e eu achei muito interessante, porque eles estavam estudando justamente essa coisa de você decidiu o que você quer e agora você vai sentir, você vai agir como se já fosse. E eles pegaram um robô que tinha um comportamento totalmente aleatório e colocaram ele em um lugar onde tinha uma rua para a direita e uma rua para a esquerda. E como ele agia de uma forma totalmente aleatória, ele nunca pegava sempre direita ou sempre esquerda. Ele pegava totalmente aleatório. E depois o que eles fizeram? Eles pegaram ovos chocados de pintinhos
e colocaram próximo desse robô. E esses ovos, os pintinhos ali, nasceram e o que aconteceu? Os pintinhos gerou aquele sentimento de que o robô era a mãe deles, porque foi a primeira ali, o robô foi a primeira pessoa que eles viram, pessoa no caso. E o que aconteceu? Os pintinhos emanava aquele sentimento, aquela emoção de amor, de carinho por aquele robô. E eles colocaram os pintinhos em um lado só, colocaram ele do lado esquerdo e soltaram um robô. E o robô começou a ir para o esquerdo. E eles fizeram o experimento de novo e ele ia para o esquerdo de novo. E fizeram de novo e ele ia para o esquerdo. E um robô que antes tinha um comportamento aleatório de ir para a direita, de ir para a esquerda, começou a ir para um lado só. Porque aqueles pintinhos tão pequenininhos e com um coração tão pequenininho conseguiam emanar uma emoção, um sentimento e influenciar no comportamento daquele robô. Então, se os pintinhos daquele tamanhozinho conseguem ter uma influência dessa, apenas com uma intenção, imagina você, coloque emoção. Não fale por falar, ai, eu fiz isso, ai, eu vou para a França. Não, fale com certeza. Coloque emoção nisso. Coloca realmente sentimento. Eu foi assim, foi incrível. Fala para você. E isso vai acontecer. Apenas acredite, isso vai acontecer.